Voltamos à entrevista com o presidente do Sindiex, Marcílio Machado, falando um pouco sobre esse momento da economia e da política no Brasil que interfere as políticas de comércio internacional. Presidente, o governo do PT definiu uma política externa um pouco diferente do que vinha sendo tradicionalmente praticado pelos governos anteriores, tirando um pouco o foco nos Estados Unidos e na Europa e focando em países árabes, países que não estão alinhados com a política econômica tradicional do Brasil. Isso, por um lado, permitiu que houvesse a ascendência a novos mercados, como a China, mas também tem trazido alguns prejuízos porque nós temos uma tradição de exportação para países como os Estados Unidos. Como se vê esse trabalho? Bom, essa também é outra pergunta muito relevante, muito importante. Eu não diria aqui que comercializar e se aproximar da China seria um fator totalmente negativo, hipótese alguma. Agora, o que a gente não pode dizer aqui é que não seria capaz nós não teríamos a capacidade de prever que esse boom, esse alta de preço de commodities, ele fosse terminar um dia. Isso era totalmente previsível, que todo mundo que estuda economia, administração, negócios e que está envolvido com o mercado de commodities, quaisquer que sejam elas, sabe que eles têm umas altas e baixas e isso haveria de acontecer. Então, o que é importante colocar nessa coisa toda é que eu acho que essa política externa que foi feita nesse governo do PT nesses anos passados, eu acho que faltou um pouco de pragmatismo, a gente tinha que ter um pouco mais de objetividade. Eu não diria que talvez a culpa tivesse sido só do partido, alguma coisa ideológica, não. Eu acho que os empresários também devem ter tido um pouco de parte de culpa nisso aí, procurando um pouco mais proteger o mercado interno e com um pouco de receio de assinar um acordo de livre comércio, digamos assim, com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. Eu acho que faltou um pouco mais de pragmatismo na política comercial brasileira e digo que a sociedade como um todo esteve envolvida. Mas é importante observar o que já é fato conhecido, que geração de riqueza no século XXI está muito, e capacidade de gerar negócio está muito ligada a acordos birregionais. O governo brasileiro acho que optou muito pelo multilateralismo, quando os outros países, para avançar, até alguns países como o Chile, eles celebraram vários acordos birregionais. Então, quer dizer, geração de riqueza. O México também se aproximou. Então, eu acho que... Fez o fast track, né? O governo americano, o presidente Sarney, tinha a possibilidade de, na época do fast track, de assinar acordos birregionais e bilaterais com alguns países. Nós perdemos essa oportunidade de avançar nesse sentido. E hoje existe um risco muito grande, porque os Estados Unidos estão avançando para assinar um acordo, uma parceria, o TPP, Trans-Pacific Partnership, com o Japão e com a Ásia. E aí, o que significa? Se houver isso, vai ficar mais difícil nós colocarmos produtos no mercado americano, porque os nossos produtos vão estar sujeitos a tributos, impostos de importação, e se essa parceria com a Ásia acontecer, os nossos concorrentes asiáticos vão ter mais possibilidade de vender os produtos dentro do mercado americano, por sinal, o maior mercado do mundo, uma economia que está muito bem, está crescendo e que principalmente compra produtos manufaturados brasileiros. Então, o setor industrial brasileiro perdeu muito com essa política comercial sul-sul, digamos assim, para poder atingir outros mercados que não o mercado tradicional e comprador principalmente de produtos de maior valor agregado, que são os Estados Unidos. Mas o mundo não acabou, existem oportunidades, nós temos que rever isso e acredito que o ministro da Indústria e Comércio já entendeu, o próprio governo atual já entendeu essa necessidade de rever essa política comercial, que precisa ser revista e, por outro lado, a gente observando os números, nós podemos constatar que hoje os Estados Unidos, nesse primeiro semestre desse ano, já se tornou o maior comprador de produtos manufaturados brasileiros, ultrapassando até o Mercosul, que a Argentina também era o grande comprador de produtos manufaturados brasileiros. Então, eu diria, não é tarde, eu acho que a gente tem que rever isso, geração de riqueza, crescimento do PIB, da economia e a retomada da indústria
nas exportações brasileiras, que a indústria sofreu muito em função disso, foi dada muita prioridade à exportação de commodities. Então está num momento bom de nós avançarmos e quem sabe avançarmos com alguns acordos bilaterais. Não diria que a gente deve abandonar o multilateralismo, não, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pragmático nessa política comercial. E nessa última visita da presidente do Brasil aos Estados Unidos, houve uma conversa nesse sentido, de avançar no comércio, no livre comércio? Houve sim, não sei o livre comércio como é que estaria a ponto de avançar em termos de data, em termos de programa e tudo mais, mas existe um entendimento muito claro, o próprio ministro da Indústria e Comércio já se manifestou e parece bem claro dentro do governo brasileiro, da classe empresarial, de que nós temos que avançar de alguma forma, tentar avançar com um acordo com a União Europeia, tentar avançar um acordo com os Estados Unidos, porque senão é capaz da gente ficar isolados no mundo. Vamos vender para quem? Se também até os Estados Unidos estão pensando em fazer um acordo com a União Europeia. Então o mundo está se mexendo, eu acho que essa é uma saída. A Organização Mundial de Comércio não está prevendo um grande crescimento no comércio global, internacional. Era previsto alguma coisa em torno de 3%, quando na média o crescimento era por volta de 5% nos últimos anos. Esse ano a perspectiva é que o comércio global e nos próximos anos cresça somente 2,4%, 2,5%, e o crescimento só vai ser maior se avançarmos em alguns acordos bilaterais que possa acontecer entre blocos, né? O NAFTA com a União Europeia, o acordo dos Estados Unidos com a Ásia, e se isso acontecer, e se espera que alguns desses acordos aconteçam ainda esse ano, pode ser que isso dê um impulso maior para o comércio internacional. E a saída do Brasil é cada vez mais se integrar ao comércio internacional, essas cadeias globais, se abrir mais para o mundo, que o Brasil ainda é um país muito fechado. E nós esgotamos o crescimento dentro do Mercosul? O que o Mercosul hoje poderia nos dar ainda mais? Essa também é uma pergunta muito relevante, porque quando a gente fala em Mercosul, a gente fala muito em Argentina, que já foi um grande parceiro comercial do Brasil. Mas se a gente acompanha as notícias, a Argentina tem sido sempre um grande problema para o Brasil, com barreiras comerciais e tudo mais. E agora, com a desvalorização do real em relação ao dólar, existe um receio de que a Argentina coloque mais algumas barreiras para a entrada de produtos brasileiros no mercado argentino. Então, quer dizer, são nossos parceiros, são os nossos vizinhos, estão do nosso lado, mas eu acho que o Mercosul, juntamente com Venezuela, que entrou agora, e o Uruguai e o Paraguai, eu acho que o Brasil é grande demais para poder se acomodar através de uma estratégia política comercial com o Mercosul. Acho que nós precisamos ser mais ousados e tentar acordos comerciais, como o governo brasileiro acho que está tentando fazer, com a União Europeia e com os Estados Unidos, que é o maior mercado do mundo. A gente precisa de mais pragmatismo, quantitativamente importante, os números são importantes para que a gente possa gerar mais riqueza, mais trabalho, mais negócio no nosso país. Eu acho que a saída é tentar negociar melhor com o Mercosul e, se não for possível, a gente não pode realmente esquecer que hoje existem outros mercados maiores e mais promissores no mundo. Essa experiência do Chile como um tratado de livre comércio, foi o primeiro aqui da América do Sul, é um bom exemplo de sucesso? É sim, o Chile é um bom exemplo de sucesso, é um bom caso que tem sido discutido no mundo inteiro com pragmatismo em relação ao comércio exterior. O potencial, o tamanho da economia do Chile é muito menor do que a do Brasil, mas é uma economia muito mais aberta. O Brasil é uma economia muito fechada. As nossas exportações representam apenas 15% do produto interno bruto. Então, quando eu escuto algumas pessoas falando que a saída do Brasil está nas exportações, tudo bem, a saída no Brasil está nas exportações também, as exportações são importantes, mas as exportações representam muito pouco do produto interno bruto brasileiro. Então, o aumento das exportações não deve ter um impacto tão grande no crescimento do PIB como muita gente imagina. O que nós também temos de bastante importante, bastante promissor, é o nosso mercado interno. Então, para o nosso mercado interno revigorar, nós precisamos fazer que esse ajuste fiscal precisa ser feito, precisa ser controlada a inflação, porque a inflação é o tributo mais injusto que existe.
porque ela atinge principalmente as classes mais pobres, as classes menos privilegiadas, as classes que têm menos acesso a produtos financeiros para se protegerem da inflação. Então é importante que a inflação esteja sob controle para que essas classes mais pobres, elas não percam o poder aquisitivo, o poder de compra, e que o mercado interno brasileiro não perca a sua pujança e o seu poder. Então eu diria que o nosso desenvolvimento, o nosso progresso, as nossas perspectivas futuras do Brasil dependem das duas coisas. Não dá para abandonar o comércio interno, nosso mercado interno de 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, e as exportações ao mesmo tempo. E o mundo inteiro reconhece isso. Nós temos um grande mercado com necessidade de quase tudo. Então temos que trabalhar dos dois lados. Aquilo que o real garantiu, que foi a queda da inflação e a estabilidade da moeda, nós estamos perdendo isso agora? Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista.